Amados irmãos, vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos iniciar uma nova lição, a lição de número 5. Nós já falamos das bases da eclesiologia, falamos das marcas da verdadeira igreja, falamos da essência, da natureza da igreja e falamos sobre o governo da igreja. Então hoje é a quinta lição e nós vamos entrar dentro dos sacramentos bíblicos. Vamos entender o que é isso, porque os sacramentos são da igreja. Então nós precisamos entender. Então vamos abrir a palavra de Deus. Efésios 5, versículo 32. Vai ser a nossa base nessa manhã. Efésios 5, 32. Se tiver muito difícil, está ali na tela para te ajudar. Efésios 5, 32. Bom dia, Martim. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Você está feliz? Você ganhou ovo de Páscoa, Martim? Só de chocolate. Irmãos, olha, eu vou aproveitar o início dessa aula para dar um aviso muito sério para os irmãos, ok? Mas se por acaso os irmãos tiverem algum ovo de Páscoa em casa, é preciso que vocês tragam esses ovos, ok? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu preciso dar um fim nesses ovos. Então, uma cerimônia que nós realizamos, um holocausto com esses ovos, entendeu? Então, tragam para que nós possamos fazer. Vocês não dão conta de eliminar, entendeu? Todo o mal que existe nesses ovos. Precisa ser um sacerdote credenciado. $40? Eles pensam, Dulce, que nós somos bestas de pagar $40. Lá no Brasil, você pode pagar R$90, mas nós não vamos pagar $40. Não. Teve um irmãozinho aqui da igreja que botou uma foto, ele comprou lá no Brasil aqui, ele abriu, só tinha um chocolatinho desse. Mas todos são assim. Vocês têm que ser chiques igual a Jaque. O Jaque compra trufado, entendeu? Coisa de colher, nível... Já comprou o seu? Eu não. Ah, que isso. Tem chocolate do Natal, hein? Ah, gente, eu podia distribuir entre nós aqui, viu, Jaqueline? Já que tem tanto chocolate assim. Mas vamos lá, gente. Efésios 5:32. Esse é o texto base para iniciarmos a nossa lição hoje. Os irmãos já sabem alguma coisa de sacramentos. Eu dei uma pincelada lá na marca da igreja. E já sabem pela vivência da igreja. Sabe que tem batismo, sabe que tem Santa Ceia. Mas a nossa intenção aqui é entender a doutrina agora de uma maneira completa. Não apenas passar assim suavemente por ela. Então eu vou bem fundo para os irmãos entenderem. Então Efésios 5:32, vamos juntos? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é este mistério. Então vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor por essa manhã, por essa escola dominical, e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo nos ajude a compreender as verdades que a Tua palavra, Deus, nos ensina, a fim, ó Deus, de entendermos o porquê fazemos muitas das coisas que fazemos, porque elas estão ordenadas na Tua palavra, Deus. Então, nos ajude a entender tudo isso, para que a nossa fé, ó Pai, ela seja uma fé dada pelo Senhor, mas também uma fé que se manifesta no entendimento, porque crer também é pensar, ó Deus. Então, nos ajude a pensar sobre a palavra, sobre as doutrinas, e assim entendemos o que elas significam para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Eu já comecei a dizer, mas digo mais uma vez. Quando nós estávamos naquela lição tratando das marcas da verdadeira igreja, quais são as marcas da verdadeira igreja mesmo? Palavra, disciplina bíblica. E a terceira... Se acertar as palavras, já tá bom. Tempo para o Fábio. Qual que era a terceira? Administração. Se eu tivesse perguntado as 21 lições que eu dei anteriormente, eu tinha acertado. Mas veja, tá certo, mas é preciso que a gente entenda a palavra com o seu significado.
Não é só palavra, não é só escritura, mas é a pregação fiel das escrituras. A gente tem que entender o escopo. Segundo, a correta administração dos sacramentos. Então, nós estudamos os sacramentos superficialmente nessa, mas ali eu só tinha enfatizado a questão da administração do sacramento. O que significa administrar corretamente. Então, não falei, não expliquei, e vocês lembram, né? Naquela oportunidade disso. Quando nós chegarmos na lição sobre sacramentos, eu vou me aprofundar. Vocês lembram que eu falei isso, não lembram? Não. Mas eu falei. Terceira marca, a aplicação bíblica da disciplina. Então, hoje a nossa lição ela é um aprofundamento dessa segunda marca da igreja. Ela é fundamental para nós, meu querido. Porque é nos sacramentos que nós vamos ter o quê? A delimitação do corpo de Cristo. Você não dá o sacramento para todo mundo, por quê? Porque ela é um privilégio para aqueles que têm um relacionamento com o Senhor Jesus. Se poda. O conselho é aquele que fala assim, não, você não pode ser batizado, ou não, você não pode participar da Santa Ceia. Por quê? Porque os sacramentos, eles são a palavra de Deus simbolizada e, essencialmente, são um sinal visível de uma graça invisível. Então, veja que essa frase, por si só, ela estabelece que o sacramento, essencialmente por ele mesmo, ele não vai atribuir a você algo que você já não tem. Ele apenas marca uma realidade que você já vive, que você já experimenta. É claro que o sacramento abençoa, o sacramento ele comunica graça às nossas vidas, mas você não é batizado para ser abençoado. Está entendendo? Você é batizado porque você foi abençoado, você está sendo abençoado e você será ainda mais abençoado. Por que você participa da ceia? Você não participa da ceia porque você quer ser abençoado, mas porque você foi abençoado, porque você está sendo abençoado e porque você será abençoado. Então veja que os sacramentos, eles são importantes, são abençoadores, mas não são essenciais para a sua salvação. De maneira que se a pessoa não foi batizada, é possível que ela seja salva em Cristo Jesus, se ela creu no Senhor. A pessoa nunca tomou ceia na vida e ela pode ser salva. O sacramento não é uma garantia de salvação, mas aqueles que foram salvos e têm a oportunidade de passar pelos sacramentos, devem passar pelos sacramentos, porque são questões que o Senhor disse que deveríamos fazer. Deu para entender isso, gente? Foi isso que eu falei, então, naquela lição que nós mencionamos. Então, aí vem a grande questão, né? O que é sacramento? E aí, Efésios 5,32, o que diz mesmo? Grande é esse? Grande é esse? Grande é esse? Deixa eu agora exercer um pouco do meu grego aqui, para vocês ficarem aí babando, falando, nossa, como é que ele sabe? Né? Mas, vamos lá, ó. Esqueceu. Deu branco. Não. Ainda bem que você sabe. Eu vou te perguntar um negócio aqui que eu não sei mesmo. Leamos comigo. Isso daí é... Mysterium. A palavra de Efésios 5,32 qual que é? Mistério. Aí você vai me perguntar, pastor, o que isso tem a ver com a Santa Ceia em Efésios 5,32? O que a palavra mistério tem a ver com? A palavra sacramento. Que por sua vez tem uma relação com a palavra latina sacramentum. Primeira declinação. O que isso tudo tem a ver com a Santa Ceia? Você tem que entender isso, irmão. Porque tem pessoas que são complicadas. Tem pessoas que são complicadas. Veja só. O termo sacramento é utilizado na igreja. Você já ouviu alguém falar sacramento aqui?
Claro, acabei de falar 1 milhão de vezes. Mas existem pessoas também que chamam Santa Ceia e batismo de quê? Ordenanças. Veja que ordenanças vem do latim ordo. Se você já viu a expressão ordo salutis, significa ordem da salvação. Tem para entender? Essa é a ideia da expressão. E sacramento do latim, sacramento. Algo que é sagrado. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com Efésios 5:32? Na Vulgata Latina, eles traduziram essa palavra mistério para a palavra sacramento. Então, desde então, se entendeu que algo que é sagrado, algo que é consagrado a Deus, algo que é uma ordem divina, né, é um sacramento. Desde então é chamado assim. Mas, lá nas antigas bases da igreja, a ideia da palavra sacramento, o que ela parece, né? A palavra sacra, lembra o quê? Sagrado. Então, os primeiros católicos romanos usaram essa palavra para descrever o sacramento, os 7 sacramentos católicos, para dizer que cada um desses sacramentos, eles continham uma graça. Significa o seguinte: se você se batizar, você é santificado. Se você se casar, você é santificado. Se você participa da Eucaristia, você é santificado. Por exemplo. Se você batiza, você é salvo. Está entendendo a ideia? A ideia é que na Igreja Católica, essa palavra sacramento, ela inclui a ideia de que... Oi? E que realmente vai acontecer. Então você não é, como eu disse anteriormente, né? Você não se batiza porque você foi salvo. Você batiza para ser salvo. Porque o sacramento ele tem esse poder. O sacramento pode operar isso. Por isso que você talvez nunca ouviu isso na sua vida, mas você já viu seus amigos católicos, pais católicos, quando o filho nasce, corre para a igreja para batizar o filho, porque se não batizar o filho, ele vai morrer o quê? Pagão. Não vai pro céu. Isso vocês já ouviram, já? Isso é o aspecto prático da teologia, mas o aspecto fundamental da teologia é esse. O batismo confere graça. Então aquela criança que não era nada, não tinha nada, no momento que ela é batizada, ela tem tudo. Agora ela é salva. Gente, atenção. Aqui, ó, pessoal, os teólogos aí. Se quiser comentar, comenta, mas vamos evitar a conversa, né? Então, assim, essa ideia, todo sacramento ele vai imputar uma graça. Ele vai imputar algo na vida de uma pessoa. Isso na concepção católica. Então, muita gente, se eu falar sacramento aqui, eles vão vir, pastor, você não é um pastor reformado? Não, pastor reformado? Por que você está usando a palavra sacramento? Sabe, gente que fica agarrando nos detalhes. Tem a base, mas tipo assim, você tem que chamar de ordenanças. Por quê? Porque a palavra ordenança significa ordem. E o que é ordem? Aquilo que o Senhor ordenou. Portanto, a melhor palavra para falar de sacramento é ordenança. Então, fica uma briguinha besta aí, sabe? Sacramento, ordenança e essa situação. Então, eu queria que vocês entendessem o termo sacramento, entender que ele vem desse termo mistério. E que os católicos utilizaram ele para dizer que o sacramento ele tem uma graça dentro dele. E aí é por isso que a Eucaristia, nesse caso, né? Eu acho que eu não sei, mas eu vou chutar aqui. E depois que a Eucaristia acontece, eles devem fazer algum procedimento com a Eucaristia, porque ninguém pode ter contato com esse material aqui, porque elas se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E uma vez que elas se tornam e elas estão cheias de graça, elas têm que ser descartadas de alguma forma. Aí você imagina, né? O que é feito? Fica guardado no Santíssimo, na caixinha. Amém. Por quê? Por causa do princípio teológico. É algo sagrado. Aí você observa no nosso dia a dia. Acabou a Santa Ceia ali, o que acontece?
os presbíteros se ajuntam ao redor da mesa ali, né? Cada um pega ali os elementos, a gente coloca ali dentro de um recipiente consagrado. A gente vem aqui nessa salinha, room no Eleven aqui, ó. Coloca ali, ó, e deixa guardadinho. É assim que funciona? Não. Por que não acontece? Porque não é Os meninos comem tudo. sagrado. Por que não é sagrado? Porque a consagração, ela se deu no momento para o uso, mas acabado o uso, cessa-se esse momento. É pão e é suco de uva sem nenhum problema. Deu para entender a diferença? Então nós não entendemos que os elementos carregam uma graça. Quando nós consagramos os elementos, a gente está simplesmente separando do uso comum para usá-lo para aquele momento. Porque ele simboliza e ele revela uma realidade que temos em relação a Cristo. Mas acabado aquele momento ali... Então vai uma dica para você que é presbiteriano e age como católico. Ok? Quando vou receber o pão hoje, mastigue. Tá bom? Ô, pastor, na católica, eu fui ensinada pela mãe dizia que não podia mastigar a hóstia, porque senão ia sangrar na boca o sangue de Cristo. Amém. Mas é por isso que eu estou dizendo, mastigue. Não, eu mastigo agora. Mas tem gente que não mastiga. Eu mastigo. Tem gente que não mastiga. Tem gente que bota lá, ó, na língua lá e deixa derretendo lá. Ainda bem que é pequenininho, né? Não, assim era ótimo. Ah, tal. Mas se fosse uma lasca de pão, eu queria ver como é que você ia fazer. Diga, Marcel. O termo sacramento é mais por causa do Jerônimo, né? Sim. É igual a penitência. Quando João apareceu falando arrependei-vos, Jerônimo traduziu como penitenciário. Aí, acho que a igreja, a cristandade toda pegou os termos sacramento e a questão da penitência justamente pela tradução da Vulgata. A Vulgata Latina, ela cooperou com muitos preceitos doutrinários romanos, né? Então, eu até coloquei ali, ó, Vulgata Latina, 400 depois de Cristo, foi quando a Bíblia foi traduzida para o latim. Porque até então você tinha a versão hebraica e você tinha a versão hebraica em grego, que é a Septuaginta. E a partir do 400 depois de Cristo, você tem o quê? Em latim. Toda a escritura em latim, a língua do Império Romano aqui. E aí algumas palavras você vê que elas foram traduzidas nesse contexto. Então aqui, por exemplo, os pais da igreja, até então, os pais eram gregos, eles escreviam mistério. Se eles eram latinos, sacramento. Aí ficou assim, os dois. Um traduzia mistério, outro traduzia sacramento. E quando veio a Vulgata Latina de Jerônimo, aí ficou sacramento. Então foi a palavra mais utilizada a partir desse momento. Mas aí a pergunta que fica, eu coloquei aqui, irmão, para você entender, porque o que seria esse mistério, né? Então, às vezes, ele significa algo desconhecido antes de ser revelado, pode significar fazer algo sagrado, pode significar a obra salvífica de Deus em geral, pode significar o compromisso dos cristãos na igreja. Mas o sentido mais histórico é o calção. Você conhece a figura do calção? Ah, conhece, gente. Vocês conhecem. E vamos tentar adaptar para a nossa realidade, né? Quando você teve que entrar na sua casa, você teve que dar quanto lá para você entrar nela? Você deve mais um? Hoje é uns 3. Pode isso na causa. Mas veja, você tecnicamente está dando aluguéis de calção, né? Porque você vai sair um dia, aquilo vai ser usado, e se você, por acaso, danificar a casa inteira, aquela outra parte ali vai ser usada para quê? Para consertar. Tem a figura do cheque calção, que se usa muito lá no Brasil, né? E esse princípio está estabelecido na palavra mistério aqui, ó, lá no conceito 400 depois de Cristo, onde eles utilizavam o seguinte: se o Eudes tem um problema com o Eli, e eles estão numa disputa judicial, vamos imaginar que o valor é 1.000, então o que acontece?
O Eudes, ele vai entrar com um valor, aqui, 500. O Eli entra com valor 500. E esse valor vira um mistério. É o sacramento. Porque é o depósito. Está ali. O juiz definiu a sentença, né? Devolveu o dinheiro do Eli, porque o Eli ganhou do Eudes. Fácil, né? E o Eudes perdeu para o Eli, então o Eudes vai perder esses 500 aqui. Aí esses 500 eles ficam considerados como? Sagrados, separados. O problema é que eles davam esse dinheiro para os falsos deuses. Nesse contexto. Né? Não pertencia mais ao Eudes, pertencia também ao Eli. E nem pertencia ao Estado, pertencia aos deuses. Era um dinheiro sagrado, era um dinheiro separado. Então essa é a origem histórica desse termo. Então tem a ver com algo que é separado, algo que é consagrado. Essa é a ideia. Então esse é o entendimento da palavra mysterion. Aí seguimos. Sim. Mas eu acho que eu perdi alguma coisa, porque em Efésios, aqui no versículo 32, ele fala que o mistério está se comparando ao casamento, deixar seu pai, sua mãe. Sim. E eu me refiro a esse mistério, Cristo e a igreja. Não, tá certo. O texto que eu estou utilizando não está falando de Santa Ceia. Entendeu? Ele não está falando. Eu só estou usando ele para falar do mistério. Sim, é. Só estou usando para falar da palavra mistério. Na Vulgata, nesse texto aqui, que Mistério. você citou, em vez de mistério está escrito sacramento? Casamento é um sacramento. Na cabeça da questão do sagrado. É porque é a palavra latina, sacramento. Deu para quebrar? Pegou? Diga no cara. Tem como você botar a página ali? Sim. Então, porque em Colossenses dá essa ideia de algo desconhecido antes de ser revelado. Isso é um segredo, né? Que é Colossenses 1. Sim. No 26, quando Paulo está falando a respeito dessa união que Deus, né, faz do gentio, do judeu, em Cristo, né? É isso. Eu podia ter escolhido vários textos. O mistério no sentido de segredo, né? Eu podia ter escolhido vários textos. Eu escolhi esse de Efésios 5:32 porque ele está falando o quê? A relação de Cristo com a igreja, ainda que seja dentro do casamento, né? Dentro do contexto familiar. Mas eu podia usar vários outros. Efésios 3 e 9, esse que você falou, vários outros. Eu ia perguntar o Colossenses para testar o seu grego, já que você Não teste. Não me teste, Eudes. Não me teste, Eudes. Aí eu peguei e li ali na página, falei, não, ele já sabia, ele está lá na frente, ele está 1000 anos de luz na frente. Já. Você vê que até agora o Eli nem falou nada, porque ele já... O Eli já conta a história dele. Então, gente, alguns chamam de sacramento. Outros chamam de ordenança. Gemima, diga. Em Colossenses, na nossa tradução, não tem escrito mistério. Na Vulgata, seria sacramento também? Sim. Toda palavra mistério nesse sentido que é mysterion. Mysterion é traduzido por sacramento, ok? Mas a ideia da palavra sacramento que a gente tem hoje não é a mesma. Eles entendiam sacramento como mistério. E mistério é sacramento. Com o desenvolver da história, eles pegaram a palavra sacramento e atribuíram ela à Santa Ceia, ao batismo, ao casamento, à unção dos enfermos, a essas coisas todas. Eles se apropriaram da palavra para aquela situação. Tá? É isso que eu quero dizer. Deu para entender, gente? Muito bem. Então você tem a palavra sacramento, alguns vão dizer, não, tem que falar sacramento. Outros vão dizer, não, tem que falar ordenanças, porque é uma ordem. Cristo mandou. E tem aqueles que vão falar, tem que ser o quê? Sinais, ou selos da graça. E aí fica uma discussão ridícula, irmãos, nesse negócio aqui. Pastor brigando com o pastor, porque está usando um termo, está usando outro. E aí, como é que a gente encerra esse assunto? A gente pega a pergunta 162 do Catecismo de Westminster e a gente lê a resposta. Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja. O que o Catecismo está falando ali? Ele está colocando quais palavras ali? Ele colocou sacramento e ele colocou ordenança. E se você continuar lendo, vai falar a palavra sinal
E vai falar também a palavra selo da graça. Ou seja, por que vocês estão discutindo essa besteira se todas essas palavras podem ser usadas de maneira sinônimica? Deu para entender, gente? Então, quem está certo? Sacramento, ordenança, sinal ou selo da graça? Todo mundo está certo, gente. O que vai determinar o significado desse sacramento é quem está oficiando. Quem está oficiando. Então, por exemplo, se vocês verem eu batizando, se eu usar a palavra sacramento, ordenança, selo ou sinal, o termo não importa. O que importa é o que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo? No momento que eu batizo, que esse é um sinal visível de uma graça invisível. Se você for na igreja católica, eles vão dizer, isso é um sinal que comunica a salvação a você agora. Você está salvo porque você foi batizado. Entendeu a diferença? Então o que vai definir não é a palavra. O que vai definir é o oficiante. O que ele está dizendo acerca desse sacramento. É aí que vocês têm que prestar atenção para saber o que eles estão dizendo. Amém? Deu para entender essa definição, gente? Pastor. Sim. E aí, voltando no que você falou, por isso que a igreja presbiteriana, se uma pessoa veio da igreja católica e ela foi batizada lá, ela é batizada de novo, porque o significado do batismo para o católico é outro, correto? Sim, né? Pelo menos na IPB é assim, né? Pelo menos na IPB. Então, me perguntaram lá no presbitério se eu rebatizaria católicos, né? Eu disse, olha, na minha experiência da IPB, eu não faço. A gente vai fazer todo um procedimento para que a pessoa entenda o sentido do batismo dela, que aquele batismo não é bíblico, para que a própria pessoa possa entender. Então, eu quero ser rebatizado. Né? É melhor você fazer a pessoa entender e querer do que impor sobre ela alguma coisa. Eu particularmente, eu acho que a IPB nesse ponto está certo, mas a minha opinião não importa. Uhum. O que importa é que, em relação à história, a PCA não rebatiza ninguém, porque entende que, se for pela Trindade... Eles são bem simplistas. Inclusive, eles vão citar Calvino, que ele escreveu, eu não sei se foi o reformador Calvino, mas ele falou assim, que ainda que o diabo tivesse me batizado, eu não seria rebatizado. Até que viu depois aquelas questões do rebatizador, do batismo. Então, porque se fosse assim, de acordo com o argumento de alguns reformadores, teria que rebatizar a Europa toda. Sim. Então, ainda que o diabo tivesse me batizado no nome da Trindade, se fosse o nome da Trindade, eu não vou ser rebatizado. Por isso que o entendimento da PCA, eles não rebatizam. Justamente. Mas eu entendo que deveria ser rebatizado, mas minha opinião não importa. Né? Sim. Não, eu acho que é um argumento muito simplório, entendeu? Acho muito simplório. Eu preciso discordar de Calvino com toda humildade, né? Mas uma coisa que a gente vai perceber sempre, irmãos, à medida que a gente estuda, é que os reformadores não eram perfeitos nas suas interpretações, né? Ninguém pode citar reformador algum como a razão máxima de uma interpretação, porque todos eles diferem entre si em relação a muitas coisas. O que você precisa fazer é entendê-los e você entender a partir da Escritura, então, o que é que você acha bíblico, né? Então, nesse caso do rebatismo, eu acho que a gente não deve abraçar essa ideia, né? Calvino. Diga. Quando eu me converti na Brasil, IPI. Aí o rapaz falou que eu tinha que fazer a classe novos membros, aí ele falou que eu tinha que ser batizada. Eu falei, não, eu já sou batizada. Já fui batizada uma vez e eu creio no batismo. Ele falou que eu tinha que ser rebatizada porque a católica tinha feito o batismo na presença dos santos. E a evangélica não faz assim. Esse é o argumento Mas ele errado. não deu essa explicação O argumento a errado. respeito Errado. Na verdade, é um argumento fraco. Não é que o argumento é errado, é fraco. Né? Porque imagina o seguinte, imagina que eu estou lá com você, no meio dos deuses pagãos, tem centenas de estátuas de Deus, pode botar todo mundo aí, ó. Vou fazer igual o Padre Quevedo, pode botar todo mundo aí, ó. Bota os demônios, bota todo mundo, né?
E aí você vem na minha frente e fala, eu creio em Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ele, aqui tem um pouco d'água, o que importa é eu de ser batizado, eu vou te batizar ali, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa perspectiva reformada, no meio daquelas demoniada toda. E aí? Seu batismo não valeu? Por causa do lugar? Pô, claro que valeu, né? Não tem nada a ver com o lugar. Então, geralmente, as pessoas correm para os santos quando não tem um argumento mais convincente, né? Outro argumento é bíblico, que é fraco também, é dizer que a Bíblia declara que há um só batismo. Há um só batismo. Bora, então, se há só um só batismo, não posso batizar de novo. É fraco também, porque essa ideia de um só batismo é um só batismo com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem uma vez só mesmo. Ele veio e fica, permanece. Então não deve ser usado também. Então qual que é o argumento principal que eu entendo para rebatizar um católico? Justamente isso que nós estamos vendo aqui. Qual é o conceito reformado de batismo? O batismo salva? Não. Qual é o conceito católico de batismo? O batismo salva? Sim. A diferença é essa, gente. Essa é a diferença essencial. O batismo católico, ele confere graça. Não tem a ver necessariamente com a sua fé pessoal em Jesus primeiro. Mas ele primeiro te administra a salvação e depois você crê no Senhor Jesus. Agora, na igreja presbiteriana, não. Primeiro você creu no Senhor Jesus. Você entregou sua vida a Ele e porque você fez isso, você é batizado. Sinal externo. É um sinal externo de algo que já aconteceu com você internamente. No sentido católico, é algo externo para que algo aconteça com você internamente. Ou seja, a diferença é gritante, é abismal, é o oposto. Ora, esse é o oposto, tem que rebatizar. Gemima primeiro, depois Marcos. No caso hipotético, no caso da Celinha, quando ela chegou à igreja presbiteriana, ela já era adulta, já tinha consciência, e beleza. Mas e uma criança que é nascida na igreja católica, que é batizada, vamos supor que ela cresça no auge dos seus 15 anos, ela se converta no evangelho mesmo. Seria melhor que ela fosse rebatizada, já que quando ela foi batizada ao ser criança, ela não tinha consciência. Nesse caso, o melhor seria que ela fosse batizada de novo? É diferente do caso dela. Então, esse é um erro também de pensar que o batismo infantil tem a ver com a consciência. O batismo infantil não tem a ver com a consciência de pecado. O batismo de adulto é uma coisa. O batismo infantil é outra coisa. Entendeu? Então, no caso da sua criança, vamos supor que você estava lá. Não, Celinha estava lá. Ela e os filhos dela. Ela veio para cá, ela entendeu que tem que ser rebatizada, eu rebatizaria ela e os filhos dela. Entendeu? Mas por que eu rebatizaria os filhos dela? Não necessariamente, essencialmente, porque o batismo está errado. Mas porque nós batizamos por um motivo diferente. Por que nós batizamos as crianças? Porque elas fazem parte do pacto. Porque uma vez que você está dentro do pacto, seus filhos também estão. É por isso que nós batizamos crianças. Na igreja católica se batiza para eles serem salvos. Mas nós batizamos porque eles são família da aliança. Isso não tem a ver com salvação. Tem a ver com aliança, com pacto. À medida que elas vão crescendo, nós vamos fazer todo o papel dentro do pacto estabelecido. Vamos ensiná-las a andar no caminho, ensiná-las e tal, para que quando elas tiverem a consciência do pecado delas, elas possam professar sua fé em Cristo. Apenas isso. Então, eu acho que você deve ter alguma dúvida sobre o batismo infantil aí dentro de você. Não, para falar bem a verdade, foi a primeira vez que eu pensei nessa duplicidade do significado do batismo em relação à criança e a um adulto. Porque de onde eu venho, do ambiente da Assembleia de Deus, só é batizado no período da adolescência, quando você faz o discipulado e você se decide, né? Mas meus 3 filhos são batizados aqui, eu sempre entendi que eles era um sinal de que eles estariam entrando no corpo de Cristo. Só que sempre tenho ainda um pezinho atrás com pessoas adultas, no caso, né? Mas a sua explicação fez sentido. É porque não é para salvar. Então, assim, eu batizaria porque é diferente também, né? Por que os filhos da Sé foram batizados na católica? Para serem salvos, né? E por que eles são batizados aqui? Porque eles fazem parte da aliança.
Ninguém está dizendo que eles são salvos por causa do batismo. Está dizendo que eles têm que ser batizados porque eles fazem parte da aliança. Deus tem uma aliança só com o Pai? Atenção, queridos. Deus tem uma aliança só com o Pai? Não. Só com a mãe? Não. Vocês conseguem imaginar Deus relacionando com vocês dentro do pacto e não relacionando com seus filhos? Não. Há uma bênção dentro do pacto. Agora, isso não quer dizer que está dentro do pacto, está salvo. Entendeu? Precisa acontecer todo o procedimento. Mas temos que batizar por quê? Porque existe a relação da circuncisão com o batismo. Essa é a ponte. E só uma última pergunta. Existe no presbitério ou na convenção PCA-IPB alguma ordem clara, listando igrejas? Se vier de tal igreja, é considerado seita, então tem que ser rebatizado. Se vier de tal igreja, são irmãos, não precisa ser rebatizado. Existe Não uma sei. ordenança assim? Não sei. Ou cada pastor age de acordo com a sua Não, consciência? geralmente tem que ter alguma orientação, né? Aí tem que olhar as decisões do concílio. Em termos de IPB, por exemplo, eu vou te dizer. Católica, rebatizar. Igrejas neopentecostais, rebatizar. Então, se a pessoa veio da Universal do Reino de Deus, mundial, até misturei, né? A Mundial do Poder de Deus, a Universal, essas igrejas tem que rebatizar, porque não é nem evangelho mais. Mas da Batista, da Assembleia, não batiza de novo. Entendeu? Os princípios são os mesmos princípios, ainda que a administração seja diferente. Porque o assembleano vai botar debaixo da água, o batista também, o metodista vai jogar um jarro d'água, mas isso é secundário. O que importa é a doutrina do batismo. E nenhuma dessas igrejas pentecostais vão afirmar que o batismo salva. Vão afirmar que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. É por isso que nós não rebatizamos nesse caso. Né? Entendi. É por isso. Marcos. Uma pergunta minha, um pouco sobre o que ela falou. A minha dúvida era só na questão, se você nasce na igreja e você depois de ser adolescente, você resolve querer ser rebatizado, pode? Na presbiteriana? Isso. Não. E aí você, obviamente, isso aconteceu, eu vou ter que te explicar por que não. É aquela questão, eu tenho a consciência que eu aceitei a Cristo, eu quero ser batizado, ok. Mas eu nasci, cresci na igreja. Mas o batismo não tem a ver com a sua consciência, entendeu? O que você vai fazer é professar a sua fé. O que você vai fazer? Você vai chegar diante da igreja e vai dizer: por que você quer ser rebatizado, né? Ah, porque eu queria no Senhor Jesus. Então, você vai fazer isso. Só não vai ter a necessidade de jogar água de novo, entendeu? A Nádia levantou primeiro, depois aqui, depois lá. Quando eu fui em Jerusalém, tinha uma irmã que ela queria ser batizada outra vez, e no Rio Jordão. E o pastor estava lá, não queria ser. É especial, né? O pastor estava batizado, era um casal que nunca tinha sido batizado. Então, se existem outras pessoas que elas gostam, né? Sim. O pastor batizou? Mas isso prova o quê? Prova que há um misticismo, né, por trás dessa questão do batismo, né? E aí, eu vi até mesmo aquela Karina Bach, né? Vocês conhecem a Karina Bach? Até um canal, né? Aí eu até vi um vídeo lá dela, ela levantando do rio, parecia a abertura de Pantanal. Ela emergindo assim da água, assim, a água do batismo, né? Eu achei muito bonito. Mas, assim, às vezes a gente tem essa ideia romântica do batismo, né? É igual quando o pessoal está sendo batizado lá na frente, né? Geralmente eu falo para eles. Mas tem ideia o quê? Que na hora que você jogar água na cabeça, né, vai vir um negócio, vai te encher. Não, meu filho, você está sendo batizado. Essa água caindo sobre a sua cabeça, aqui, ó, está caindo, significa que já veio. Não é para vir. É porque já veio. Entendeu a diferença? Mas na católica não. Se fosse católico usando a mesma ferramenta que eu diria o quê? Na hora que eu julgar, a bênção virá. A bênção. Diga, minha querida, você. Mas se a pessoa for universal, por exemplo, depois for para mas se ela considera o batismo dela, porque foi batizada com esses sinais.
Não foi igual a católica. É. Tem necessidade de batizar de novo? É na IPV, sim. Né? Mesmo se a Porque pessoa fala, não, eu não consigo. não, a pessoa é sincera, mas a igreja não. Entendeu? A pessoa é sincera. Mas lá, vamos supor, é o mesmo batismo daqui. Não é. Você acha que é? Porque qual que é o conceito fundamental da seita? A seita, ela é muito parecida com a verdadeira religião. Porque senão ela não seria seita. Ela seria outra coisa. A ideia da seita é ser muito parecida com a religião. A Universal, ela é, sim, expert nisso aí. Mas a doutrina dela sobre o batismo não confere com a doutrina bíblica, né? Então, o gesto vai parecer o mesmo, mas não é. Aí eu vou te mostrar por quê mais para frente, mas eu vou te adiantar para você entender, né? No caso da Universal, há uma ideia também do batismo conferir um determinado tipo de graça. Um segundo aspecto é que é para todo mundo. Tipo assim, se todos nós entrarmos na Universal agora e estiver batizando e nós quisermos ser batizados, vai todo mundo ser batizado. Quem quiser tomar a Santa Ceia, pode tomar também. Entendeu? Trata-se o sacramento não como sacramento, mas como qualquer coisa. Então você começa a aprofundar, isso você não vai ver nenhum pastor da Universal. Você não vai falar isso, obviamente. Você vai falar assim, quem quer ser batizado? Eu quero, né? Aí você mergulha na água e você der, mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? No sentido visível dos seus olhos, pode ser a mesma coisa. Mas no sentido teológico, não é. Não é. Então eu mostraria isso para você, né? E te mostraria a necessidade de rebatizar. Rebatizar agora de acordo com os princípios bíblicos. E se você realmente tem Cristo no coração, você vai entender, nossa, se meu batismo não for de acordo com os princípios bíblicos, realmente eu tenho que ser batizado de novo com os princípios bíblicos. Isso não tem a ver com a forma. Porque nós não rebatizamos um assembleano. Tá? Isso tem a ver com a doutrina, com o significado da doutrina. E é aí que muita gente acha que é igual, né? E tem que pensar. Compreendeu? Compreendi. Diga aí. Seria no caso válido, então, dentro que você acabou de falar, o que aconteceu com Paulo e os discípulos de João, quando eles foram batizados antes, antecipando algo que viria. E Paulo agora explica para eles, não, já veio. Sim. E batizou eles de novo. Ali a única distinção é que tanto João como Cristo, eles são da mesma linha teológica, né? Eles são da mesma fé, né? Da mesma religião. Mas havia um batismo intermediário, né? Que era esse batismo de João, como voz que caminha no deserto. Então você vê que, nesse caso, o batismo de João não é o batismo sacramento ainda, vamos dizer, né? Porque o sacramento veio com a descida do Espírito Santo, né? E com a ordem do próprio Senhor Jesus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então a gente vai perceber isso. Então, em Atos dos Apóstolos é uma transição, gente. Então vai perceber essa transição o tempo todo. E no caso dos discípulos de João, era justamente isso. Eles só tinham ouvido falar do batismo de João. Mas quando Paulo chega, ele fala, gente, deixa eu atualizar vocês aqui. Das novas notícias. Olha, lá no Pentecoste, desceu o Espírito Santo, né? Então ele contou toda a história, o estudo, mostrou. E aí falou do batismo. O que aconteceu? Esses discípulos de João que foram batizados para arrependimento, né? Com João, receberam o Espírito Santo ali, né? Ou seja, aquilo que eles já tinham feito lá com João, se confirmou aqui e eles foram batizados agora de maneira cristã, né? Cristã. Então, e outro detalhe interessante, pastor, aqui, Paulo fala para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nunca ouvimos falar que tem Espírito Santo. Eles deviam, eu acho que eles estavam dormindo em algum lugar, né, rapaz? Crente, né? Se tivesse internet, estava tudo resolvido já, né? O superintendente, assim, para anotar, mostrar assim, ó, né? Deu para entender, gente? Pastor, Sim. Diga, Martinha. eu tenho
uma pergunta a respeito da autoridade para batizar. Sim. Porque eu tenho visto hoje em dia, inclusive a Jocum, quando prepara os missionários, ela permite que os missionários, que não são nem pastores, eles podem batizar as pessoas. Usando exatamente o versículo de que Jesus deu autoridade para os discípulos de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem realmente pode batizar? Você vê como é que os termos são complicados, né? Vamos pegar aqui, vamos analisar. Olha aqui, ó. Vamos usar o argumento. Para quem que Jesus deu autoridade mesmo? Para os discípulos, apóstolos. Discípulos. Né? Aí a grande pergunta é, que discípulo? Os 12. Os 12. Todos? Porque na perspectiva da Jocum, todos. São todos. Não. Eu sou discípulo, eu posso batizar. Os 12. A igreja... Vamos pegar Atos 2, né? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. De quem? Dos 12. Então, quem batizava? Os 12. Havia um outro que batizava, chamado os evangelistas. No caso de Filipe, por exemplo, né? Esse cargo de evangelista foi um cargo temporário. Não existe mais. Quem chama de evangelista hoje é outra coisa, tá? Esse evangelista aqui, ele tinha autoridade para batizar também. Se você me perguntar por quê, a resposta é não sei. Mas ele tinha. Tá? Mas depois que esses evangelistas aqui do Atos dos Apóstolos apareceram, eles sumiram e nunca mais se falou disso aqui. A não ser semana passada lá em São Paulo. Hoje em dia tem igreja. Não vi, estou sabendo não. Mas veja, aí eu te pergunto, quando os discípulos plantaram as igrejas e constituíram pastores sobre elas, e esses pastores deveriam fazer o que eles faziam, pregar, administrar os sacramentos, fazer essa parte. Qual o nome que eles deram? Evangelistas ou presbíteros? Presbíteros. Então veja que não existe mais evangelista no contexto da igreja local. Por quê? Porque quem foi eleito foram os presbíteros. Eles têm a autoridade dos apóstolos. Aí acontece o seguinte, poxa, então os presbíteros podem batizar e podem aplicar os sacramentos. Só que tem uma situação. Há uma distinção em dois tipos de presbíteros. O presbítero que nós chamamos de docente, né? E o presbítero regente. Essa distinção é bíblica que nós já estudamos aqui na lição que trata desse assunto, né? Então existem presbíteros que se afadigam na palavra e existem presbíteros que estão também na palavra, mas que se afadigam mais à administração da igreja. Como a igreja interpretou isso ao longo da história? Se existe um presbítero que se afadiga na palavra, ora, o que é a palavra? Temos a palavra escrita, temos a palavra pregada, temos a palavra simbolizada. O que é a palavra escrita? A Bíblia. Ele estuda as Escrituras. O que é a palavra pregada? É a profecia. Ele prega as Escrituras. E o que é a palavra simbolizada? Sacramentos. Sacramento. Então, por que o pastor é que faz, né? E não o Eudes? Por que o Eudes não faz, né? Porque há essa distinção bíblica que um presbítero se dedica especificamente à palavra. Então, dá-se a esse justamente o que a Bíblia diz. Então, a administração dos sacramentos é isso, é a palavra simbolizada. Então, é por isso que pastores é que fazem. Mas existem discussões em outras igrejas, se o presbítero pode ou não fazer, né? Mas eu, pessoalmente, acho que o certo é essa aqui. É o presbítero docente fazer, né? Porque é ele que se afadiga na palavra. Amém? No
caso de uma tribo indígena que só foi enviado um missionário, não tem pastor regente ou tipo, outro tipo mesmo? Regente? Só tem um missionário lá. Eu não vejo errado o missionário batizar. Ele é um enviado de Deus, né? Então, a gente tem que ver o que é errado e certo a partir das Escrituras, né? A partir das Escrituras. E como eu disse anteriormente, se esse missionário prega a palavra e essa comunidade ela é salva, ela vai ser salva pela pregação da palavra ou vai ser salva pelo sacramento que tem que ser administrado? Na sua opinião, eles não deveriam administrar sacramento, só pregar a palavra. Porque pregar a palavra é algo do pastor ali? Mas é algo para todo crente. Mas eles nunca vão ser batizados, então, se não for um pastor lá. Não podemos afirmar isso. Né? Mas eles não precisam do sacramento para serem salvos. É isso. Entendeu? Não precisa. Porque você, no seu argumento, você criou o quê? Poxa, mas eles precisam ser batizados, eles precisam do sacramento, né? Mas para quê? Para quê? Tem que estabelecer a igreja lá. Aí se você responder, para serem salvos, tá errado o princípio então. Né? Agora se você falar, eles precisam porque é bênção, porque tá. Não, verdade. Deus proverá o cordeiro. Deus proverá um pastor que vai lá. Deus proverá. Aí cabe a escritura quando fala que os judeus achavam que Abraão foi salvo pela circuncisão. A circuncisão veio ter 400 anos depois com Moisés. Sim. Então ele foi salvo porque ele creu. Sim, fé, então não podemos, mas é porque às vezes nós temos esse entendimento que o sacramento é um negócio essencial para a salvação. Não é, gente. Agora é o seguinte, o missionário que está lá, como a Gemima falou, é uma coisa, né? No dia que ele puder ser batizado e participar da ceia, que bênção será para ele. Mas você que está aqui no dia a dia da igreja, né, que é crente, porque isso já aconteceu comigo, da pessoa fala, não, pastor, eu sou crente e tal, mas não quero ser batizado. Não, tá errado isso aí, meu irmão. Porque uma coisa é a tribo lá que não pode participar do sacramento porque não tem a pessoa responsável para fazer. Mas aqui você tem. E aí você tem uma ordenança. Aí é a ordenança. Tem que passar pelo batismo. Tem que participar da Santa Ceia. É ordenança. Entendeu? Então não existe essa de um crente falar, eu não quero. As tribos são raimudos. Eu não quero molhar meu cabelo, assim e tal, né? E é triste, né? Porque as meninas, principalmente, as mulheres, elas arrumam o cabelo no dia do batismo, né? Faz aquelas coisas todas. Aí eu chego assim, com toda a paz do mundo e joga aquela água assim sobre a cabeça. Que desce. Perdeu a chapinha. Desce. Gente, mas é isso. Deu para entender? Então, assim, o princípio de Gemima é muito importante, né? Mas eu acredito nisso. Eu acredito que não precisa abrir mão de princípios bíblicos para justificar uma situação. Deus provém. Né? Eu acho que se vocês perguntassem para o Ronaldo Litório, eu acho que ele teria muitos casos para falar disso aí. É por isso que o missionário, via de regra, ele é um pastor. Via de regra deveria ser, né? Porque ele já carrega isso dele, né? Ele já pode executar todas essas coisas, né? Mas isso nem sempre é assim. Perguntas? Eu vou parar aqui. A gente continua no próximo domingo. Perguntas? Nem complicou, nem cheguei no batismo ainda, né? Porque eu só estou na introdução, considerações iniciais sobre o sacramento. Nem tem, mas aí vocês começam a perguntar as coisas sobre o aspecto prático do batismo, né? E os novos sacramentos? Os novos? O que vocês acham deles? Um sinal visível de uma bênção invisível. Na Universal tem um monte. Tô sabendo não. Ó, óleo ungido. Amém. Água ungida. Amém. Sabonete ungido. Amém. Lenço. Cuspe. Tijolo da prosperidade. Hã? Ela também faz uso em casos extremos, né? Casos extremos. Tudo bem. Mas não é um sacramento. Não, sim, não é um sacramento, mas tipo assim... Sim. A juízo do conselho. A juízo do conselho. Você vê que esse caso extremo justamente porque você tem um caso da Bíblia, né? E esse caso é entregue aos presbíteros.